Olá. Sabe aquela imagem clássica do líder, o chefão, no topo do prédio, dando ordens, focado em comando e controle? Uhum. Bem filme dos anos 80. Exato, parece coisa de filme antigo, né? Porque todo o material que a gente mergulhou para essa conversa aponta para uma direção completamente diferente. Totalmente. A liderança hoje parece ser menos sobre gerenciar planilhas e mais sobre decifrar um universo muito mais complexo, o das emoções, as nossas e as da nossa equipe. Exato. E é isso que a gente vai fazer aqui. Pegar essa ciência toda que vem de fontes incríveis, como os cursos da Paula Rusch e da doutora Britt Andreatta, e traduzir para o bom e velho português. Certo. A ideia é sair do neurocientifiquez e chegar em dicas práticas e insights que um líder pode usar amanhã na primeira reunião do dia. Vamos mergulhar fundo na tal da inteligência emocional? Perfeito. E o nosso roteiro vai ser de dentro para fora. A gente começa entendendo essa máquina incrível que temos na cabeça, o cérebro. Uhum. Depois a gente se pergunta, ok, como gerencio a mim mesmo? Em seguida, a gente olha para o lado. Como usar isso para entender e inspirar os outros? E por fim, o grande cenário. E no final, a gente dá um zoom out para ver como tudo isso, junto, cria uma cultura de trabalho onde as pessoas querem estar e dar o seu melhor. Então vamos lá. A primeira pergunta que não quer calar é: por que de repente as emoções viraram protagonistas no mundo do trabalho? Por tanto tempo a gente ouviu que tinha que deixar as emoções na porta. Pois é. Uma das fontes, da doutora Andreatta, resume de um jeito genial. Emoção é informação. Simples assim. E essa informação não flutua no ar. Ela é processada por um hardware biológico muito antigo e poderoso. A doutora Andreatta usa o modelo do cérebro trino, que é uma forma fantástica de visualizar isso. Pensa em 3 camadas. Ok, Lá no fundo, na base, a gente tem o cérebro reptiliano. É o nosso sistema de sobrevivência, o segurança da boate. Ele só se preocupa com uma coisa: perigo. E a estrela desse sistema é a amígdala, nosso alarme de incêndio supersensível. o segurança que atira primeiro e pergunta depois. Exatamente. Acima dele tem o cérebro límbico, o cérebro emocional. É ele que nos permite criar laços, sentir amor, empatia, tristeza. É o que nos torna seres sociais. Certo. E por cima de tudo, como a cobertura do bolo, vem o neocórtex. É o nosso cérebro executivo, a parte pensante, onde mora a lógica, o planejamento, o QI e também o quociente emocional, o famoso QE. Dizendo o material, uma ideia que me marcou muito foi a do sequestro da amígdala. A forma como a doutora Andreatta descreve isso é quase cinematográfica. É muito visual, né? Muito. Ela diz que, quando a gente está sob muito estresse ou se sente ameaçado, a amígdala, aquele nosso segurança, simplesmente puxa um fio e desliga as partes de cima do cérebro. O neocórtex fica offline. Fica totalmente offline. E isso explica tanta coisa, não é? Explica quase todas as reuniões que deram errado. Pensa naquele colega que, no meio de uma discussão acalorada, começa a gritar, apontar o dedo. É a reação de luta. O cérebro reptiliano dele tomou o controle. Sim. Ou aquele outro que, ao receber um feedback um pouco mais duro, se encolhe, fica mudo, parece que sumiu da sala. É a reação de fuga. Nos dois casos, a parte racional, que poderia argumentar, negociar, pensar em soluções, simplesmente não estava disponível. Foi sequestrada. Entender o sequestro da amígdala é quase assustador. Dá a sensação de que a gente é passageiro no nosso próprio corpo. A pergunta que fica é: existe um freio de mão? Como é que a gente assume o volante de novo? Imagino que isso seja a tal da autogestão. Exatamente isso. E a Paula Roche, em uma das fontes, nos dá um mapa para essa autogestão baseado no trabalho da psicóloga Susan David. Ela descreve 3 perfis de como a gente lida com as emoções. Ok, quais são? O primeiro é o repressor. É quem finge que não está sentindo nada, engole o sapo, bota um sorriso no rosto e vai trabalhar. Só que, como a Roche diz, não existe um lixeira para emoções no cérebro. Uma hora, essa conta chega. Chega na forma de uma explosão, uma gastrite. Um burnout. Exatamente. Conheço alguns. E o segundo? O segundo é o oposto. É o ruminador. É a pessoa que fica presa na emoção.
Pega aquele e-mail atravessado que recebeu e fica lendo e relendo o dia inteiro, criando teorias, se vitimizando. Nossa, fica remoendo aquilo. Isso. Ela não processa a emoção, ela fica marinando nela, e isso também é paralisante. Ok, então não dá para ignorar nem para se afogar. Qual é a terceira via, o caminho do líder? É o perfil ágil emocionalmente. É a pessoa que encara a emoção de frente, mas com curiosidade, não com pânico. Ela se pergunta: ok, estou sentindo raiva. Por quê? Que necessidade minha não foi atendida? Que valor meu foi ferido? Ah, interessante. Ela trata a emoção como que ela é, um dado, um mensageiro. E a partir dessa informação, ela pode escolher a melhor resposta em vez de simplesmente reagir. Esse é o líder de si. Certo. Na prática, como a gente sai do perfil ruminador e vira esse tal de ágil emocionalmente? Quais são as ferramentas que as fontes dão? A Rush lista algumas muito poderosas e acessíveis. A primeira, o kit de primeiros socorros, é a respiração. A famosa respiração. É que funciona. Quando você sente o sequestro da amígdala começando, o coração acelerando, pare e respire fundo e devagar umas 3 ou 4 vezes. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, que é literalmente o modo calma do corpo. É um sinal fisiológico. Exato. É um sinal para o seu cérebro de que o leão não está mais na sala. A segunda ferramenta é dar nome ao boi. Verbalizar mesmo que só para você. Estou sentindo frustração porque preciso de mais clareza nesse projeto. E por que isso ajuda? No momento em que você nomeia a emoção, você ativa o neocórtex. É como se você chamasse o piloto de volta para a cabine. Entendi. Faz todo sentido. E tem uma ideia nas fontes que vai além de simplesmente gerenciar o estresse. É o conceito de antifragilidade do Nassim Taleb. Eu sempre pensei que o ideal era ser resiliente, mas essa ideia vira o jogo. Qual a diferença? É uma virada de chave brutal. Pensa assim, o frágil é uma taça de cristal. Se cair no chão, já era. Quebra. O resiliente, que é o que todo mundo busca ser, é uma bola de borracha. Se cair, ela quica e volta ao normal. Ela aguenta o tranco. Certo. Mas o antifrágil, esse é diferente. Ele não apenas sobrevive ao caos, ele se alimenta do caos para ficar mais forte. Cada estresse, cada erro, cada feedback duro não o deforma, mas o informa. Nossa, Ele aprende, evolui, cresce com o impacto. A Paula Houschke argumenta que a inteligência emocional é o sistema operacional da antifragilidade. É a capacidade de usar os percalços não como cicatrizes, mas como degraus para a maturidade. uau! Isso muda tudo. A meta não é só aguentar a pressão, é usar a pressão para ficar melhor. Exatamente. É incrível como tudo isso se conecta. Começamos com uma reação química no cérebro de uma pessoa e isso nos levou a como ela pode gerenciar a si mesma. A consequência lógica, então, é pensar: o que acontece quando dezenas ou centenas de pessoas, com seus cérebros e emoções, interagem todos os dias? Como isso vira uma cultura? A ponte que conecta o eu com o nós é a empatia. E aqui a doutora Andreata traz outra virada de chave. A maioria de nós aprendeu a regra de ouro. Trate os outros como você gostaria de ser tratado. Que sempre soou como algo muito bom. Parece nobre, mas tem uma falha. Ela assume que todo mundo é como você. A inteligência emocional propõe a regra de platina. Trate os outros como eles gostariam de ser tratados. Essa regra de platina soa bem na teoria, mas na prática parece exaustivo. Como um líder consegue adivinhar o que cada pessoa da equipe quer ou precisa? Existem pistas, ferramentas para não ficar só no achismo? Com certeza. Não é adivinhação, é investigação. É ligar o modo detetive. A Paula Rust sugere começar pelo óbvio que a gente ignora. Observar. Só observar. Sim, prestar atenção nos sinais não verbais. A pessoa está com os braços cruzados e o corpo virado para a porta. Talvez ela não esteja tão aberta à sua ideia. Uhum. Ela se inclina para frente quando você fala de um certo projeto. Ali tem energia. Depois, vem a escuta. Mas não é esperar a sua vez de falar. É a escuta ativa. Fazer perguntas abertas, tipo:
Como você se sentiu com isso, em vez de você gostou? Entendi. É criar um espaço onde a pessoa se sente segura para ser honesta, sem medo de julgamento. Falando em segurança, isso me leva a um dos momentos de maior ansiedade na liderança: dar feedback. Os números que a Roche traz de uma pesquisa da FIA são assustadores. São mesmo. 20% dos colaboradores dizem que não recebem feedback nenhum. Nem bom, nem ruim. É um vácuo. E esse vácuo é preenchido pelo medo e pela incerteza. Aí transforma o feedback, que muitas vezes é visto como um ataque pessoal, em uma conversa de desenvolvimento. A base para isso é a comunicação não violenta, do Marshall Rosenberg. Como funciona essa lógica? A lógica é simples, mas poderosa. Primeiro, foque no fato, no que uma câmera filmaria. Sem julgamento. Em vez de "você foi agressivo na reunião", diga "quando você levantou a voz na reunião". Tira o julgamento e coloca o fato. Exato. Segundo, expresse o seu sentimento e a sua necessidade. Eu me senti desconfortável porque preciso de um ambiente onde todos possam contribuir. Entendi. Eu me senti. Note que eu disse desconfortável, que é um sentimento meu. Evite os pseudo-sentimentos como "eu me senti desrespeitado", que na verdade é um julgamento disfarçado sobre a intenção do outro. Essa distinção é sutil, mas é crucial. É tudo. Por fim, em vez de só apontar o problema, vocês constroem juntos uma solução. É o que chamam de feed forward. Não é sobre o passado, é sobre como fazer melhor da próxima vez. E além do feedback, tem o grande motor das equipes, que é a motivação. O Instituto Gallup, citado nas fontes, diz que equipes engajadas são 23% mais lucrativas. É um número enorme. Como a IAE destrava essa motivação? Ela muda o foco do o que para o porquê. A motivação extrínseca, baseada em bônus e punições, tem um teto. A motivação intrínseca, que vem de dentro, é muito mais poderosa. O propósito, né? Exato. Citando Simon Sinek, do Comece pelo Porquê, o líder emocionalmente inteligente é um tradutor de propósito. Ele conecta as tarefas do dia a dia, que às vezes podem parecer chatas ou repetitivas, com a missão maior da empresa. Entendi. Ele ajuda a pessoa a ver como o parafuso que ela aperta ajuda a construir a nave espacial. E mais, conhecendo a sua equipe, ele delega de forma inteligente, dando os desafios certos para as pessoas certas, alinhando as tarefas com os pontos fortes de cada um. Isso deve gerar o tal do flow. Exatamente. Aquele momento em que o trabalho é tão envolvente que você nem vê o tempo passar. Isso nos leva ao nível macro da nossa conversa. Como um líder ressonante que pratica tudo isso, consegue de fato mudar o DNA de uma organização. Ele cria um efeito em cascata. A Paula Rush usa os termos liderança ressonante versus dissonante. O líder dissonante, aquele que lidera pelo medo, pela pressão, pela crítica constante, joga cortisol, o hormônio do estresse, na corrente sanguínea da equipe. Nossa. Lembro de um gestor num projeto que era um mestre do feedback negativo em público. A equipe vivia pisando em ovos. O resultado? Ninguém sugeria nada novo, ninguém admitia um erro, a inovação morreu ali, tudo por causa do cortisol correndo solto na sala. Ele cria um ambiente de sobrevivência, não de criação. Perfeito. Já o líder ressonante faz o oposto. Com empatia, otimismo e propósito, ele libera dopamina e ocitocina no cérebro da equipe. São os neurotransmissores do bem-estar, da confiança, do vínculo. Certo. Ele não cria subordinados, ele cria parceiros. E esse ambiente positivo é o terreno fértil para o que todo mundo no mundo corporativo está falando hoje. A segurança psicológica. Sim. O projeto Aristóteles do Google, que é citado, descobriu que esse é o fator número 1 de equipes de alta performance, mais importante que o talento individual de cada um. Exatamente. A pesquisadora Amy Edmondson define segurança psicológica como a crença de que você não vai ser punido ou humilhado por falar o que pensa, por dar uma ideia, fazer uma pergunta, admitir um erro. O que parece básico, mas é muito raro. Raríssimo. E o Timothy Clark desdobra isso em 4 estágios. Primeiro, a segurança de pertencer, de ser aceito como você é. Segundo, a segurança de aprender, de poder perguntar "não entendi" sem parecer burro. A segurança de contribuir, de ter sua voz ouvida. E o nível mais alto,
A segurança de desafiar o status quo, de dizer, acho que tem um jeito melhor de fazer isso, sem medo de retaliação. Então, se a meta é construir essa cultura de segurança e ressonância, existe um mapa, um checklist prático que um líder pode seguir? Existe um modelo excelente que vem da psicologia positiva do Martin Seligman e que a Rush traz para o contexto da liderança. É o modelo PERMA. PERMA. É um acrônimo. P é de Positive Emotions, emoções positivas. Significa criar rituais para celebrar pequenas vitórias, praticar a gratidão. E é de engajamento, que é o estado de flow que falamos. Ok. R é de relationships, relacionamentos. Incentivar conexões genuínas, não só sobre trabalho. M é de meaning, significado, o nosso porquê. E o A é de accomplishment, realização, que é ter metas claras e celebrar o progresso. Então, o insight aqui é que felicidade no trabalho não é um acaso. Não depende de ter uma mesa de ping-pong ou um puff colorido. Não mesmo. É algo que pode ser projetado quase como uma engenharia, usando esses 5 pilares. Exatamente. É intencional. Um líder ressonante usa o PERMA como um guia para construir, tijolo por tijolo, uma cultura onde as pessoas não apenas trabalham, mas florescem. Que jornada! A gente começou lá no cérebro reptiliano com o sequestro da amígdala, uma reação de pura sobrevivência, e terminou aqui falando em projetar culturas organizacionais inteiras baseadas em felicidade e propósito. É uma escalada e tanto. Fica muito claro que inteligência emocional não é uma soft skill, é a competência estratégica mais importante da liderança hoje. A síntese final é essa. Liderar a si mesmo, dominando suas próprias reações e emoções, é o passaporte para conseguir liderar os outros. E liderar os outros com empatia e propósito é a única forma de construir uma cultura forte, resiliente e, por que não, antifrágil. Uma coisa leva a outra, inevitavelmente. Uma coisa é pré-requisito da outra. E para fechar, fica uma reflexão. Muita gente ainda confunde liderança com inteligência emocional, com ser bonzinho, com evitar conflito, mas o que todas essas fontes mostram é justamente o contrário. É o oposto. É sobre ter a coragem de mergulhar na complexidade humana, começando pela sua própria, para construir algo mais forte. A pergunta que um líder precisa se fazer hoje não é como eu controlo as emoções no trabalho, mas sim como a gente pode usar a energia e a informação de todas as nossas emoções para chegar onde a gente quer.